Recentemente voltou a circular pela internet esse vídeo, onde é possível ver uma espécie de drone demonstrando a sua incrível capacidade de mudar de forma enquanto realiza um voo bastante estável. Mas apesar de todo esse sucesso, trata-se de um vídeo bastante antigo, de 2018, que mostra o protagonista desse vídeo em uma das suas etapas iniciais de desenvolvimento. Mas se naquela época ele era capaz de fazer isso, o que será que ele é capaz de fazer atualmente? Bom, como eu não encontrei nada a respeito desse tema circulando por aí, resolvi eu mesmo ir à luta e fazer esse documentário aqui. Bora lá! O número de aplicações para drones tem crescido vertiginosamente nos últimos anos, e uma das áreas que apresentam as maiores dificuldades são os ambientes fechados, como é o caso dos ambientes industriais, espaços confinados ou até mesmo nossas casas. Tempos atrás eu falei sobre o Ring Always Home da Amazon, apresentado como uma solução capaz de monitorar sozinho uma casa inteira, teoricamente dispensando a necessidade de uma câmera para cada cômodo. O problema, porém, é que na prática a coisa é diferente, já que nossas casas são verdadeiros infernos para drones, recheados de obstáculos como pessoas, paredes, corredores, vigas, móveis, enfeites, portas que podem não estar abertas, isso sem contar objetos pequenos que poderiam simplesmente voar com o vento das hélices. E sem uma capacidade real de interação com o meio, fica difícil confiar na efetividade de uma solução desse tipo. Mas parem e pensem. Ao contrário de algumas soluções inúteis que são criadas para resolver problemas inexistentes, aqui a gente tem de fato um mercado potencial apenas aguardando por uma tecnologia capaz de tornar sua aplicação real. Mas como é que a gente conseguiria fazer isso? Bom, uma solução que poderia resolver alguns desses problemas seria a utilização de drones pequenos, que poderiam passar por janelas ou pequenos vãos sem esbarrar em vasos ou gerar muito vento. O problema é que um drone pequeno provavelmente não teria força suficiente para interagir com o meio. Outra opção seria a adoção de um drone com gaiola, como aqueles usados para inspeção de dutos, por exemplo. Nesse caso, o drone estaria protegido, mas não os nossos objetos, sem contar que de dentro de uma gaiola ele provavelmente não conseguiria fazer muita coisa. O que precisaríamos então seria um drone grande e potente que dispensasse esse tipo de proteção e tivesse condições não só de agir, mas também de reagir ao meio. E como você já deve imaginar, talvez a gente tenha uma boa alternativa a caminho. Pessoal, eu queria pedir para vocês que vocês nunca se esquecessem de lembrar do drone modelismo. Eu sempre faço o melhor que eu posso para trazer alguns assuntos, mas é verdade que nem todo assunto interessa a todo mundo. Então tenham em mente sempre que se eu publico um vídeo, o YouTube recomenda para ti, mas o vídeo não é de teu interesse, o que está perfeitamente normal, saibam que na semana seguinte ele já não vai mais recomendar. Então dá uma olhadinha na tua aba de inscrições, não fica indo só pela onda do YouTube, que ele te sugere. Lembra de no domingão lá antes do churrasco ou depois, vai saber, dá uma olhadinha aqui que certamente vai ter vídeo novo. Drones tradicionais costumam ser construídos sobre estruturas rígidas o suficiente para evitar que flexões e vibrações interfiram em seu sistema de estabilização. Em geral, essas estruturas são feitas de fibra de carbono e no caso de alguns drones elas são verdadeiros tarugos, com diversas camadas de espessura. E talvez seja isso que causa mais estranheza nesse drone aí, já que ele parece seguir o caminho inverso dessa lógica. Mas o que a gente sabe sobre ele? Bom, ele foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Robótica da Universidade de Tóquio, liderados pelo engenheiro Mojo Zhao, e o seu nome é Dragon, que obviamente são as iniciais de Dual Rotor Embedded Multilink Robot with the Ability of Multiple Degree of Freedom, Aerial Transformation. Isso aí foi foda. O robô multilink incorporado de rotor duplo, com capacidade de transformação aérea com vários níveis de liberdade. Cara, que coisa mais absurda. Segundo seu criador, a ideia surgiu de um sonho que teve quando era criança envolvendo dragões, que são criaturas importantes na cultura chinesa, que é o seu país de origem. E dessa inspiração surgiu a ideia de transformar as características dessa criatura em algo útil para o nosso dia a dia. O Dragon é uma espécie de robô voador modular que utiliza EDFs, ou ventiladores elétricos com dutos, para gerar sustentação. Ele é capaz de mudar de forma em tempo real, permitindo, por exemplo, que seu corpo se estique para passar por pequenos espaços e depois assuma alguma outra forma mais adequada para realizar uma nova função. Ele é constituído de uma série de módulos interligados, cada um dos quais constituído de um par de propulsores que podem ser ativados ou desativados, bem como vetorados em qualquer direção. Esses módulos são equipados
conectados com pequenos circuitos chamados nêurons, que permitem que eles se comuniquem entre si. Além disso, são conectados uns aos outros por meio de uma junta articulada elétrica acionada por servos, e no coração dele reside o sistema Intel Euclid, uma plataforma baseada em processador Intel Atom quad-core e equipada com uma câmera RealSense ZR300, que permite aos desenvolvedores equiparem seus projetos com sistemas de visão de máquina. E essa é a característica que permite a ele avaliar o meio e identificar qual a melhor forma de interagir com ele. É o mesmo jeito que a gente ou então os nossos bichinhos de estimação fariam. Quer dizer, todos, mas não a Pucca, né? Porque ela já tá velhinha e às vezes acaba ficando presa em lugares inexplicáveis. E talvez eu devesse instalar o Intel Euclid nela. Mas isso aí é uma ideia para depois, né? Por enquanto ela tá bem protegida. Só que, como eu havia dito, essas imagens aí que todo mundo já assistiu são lá de 2018, e somente essa proeza já demanda inúmeros cálculos que precisavam levar em conta mudanças constantes em forças e vetores que costumam ser constantes em drones convencionais, mas que no caso dele passaram a ser novas variáveis. E ainda segundo seus criadores, a decisão sobre qual a forma mais adequada para superar o obstáculo do vídeo não foi pré-programada, e sim tomada de forma autônoma com base no conhecimento de suas habilidades e dos requisitos exigidos pelo ambiente. Imaginem a complexidade disso. Esse capítulo agora é para os nerds que gostam de detalhes técnicos, então segura aí. O peso total do Dragon obviamente varia de acordo com a quantidade de módulos utilizados. No caso do protótipo do vídeo, com seus 4 módulos de empuxo, o peso total é de 7,3 kg e a sua capacidade de carga é de respeitáveis 3,4 kg, totalizando um peso máximo de decolagem de 10,7 kg. Ele é alimentado por baterias de lipos, exatamente como as que usamos em nossos drones, mais precisamente bateria 6S de 22 volts e 3.000 mAh, o que é suficiente para incríveis 3 minutos de voo. Achou pouco? E se eu dissesse que é uma bateria para cada um dos módulos? De modo que no caso desse protótipo estamos falando de 4 módulos de empuxo e 3 módulos de articulação, ou seja, 7 baterias. Isso pode parecer pouco eficiente, mas observem que cada módulo de empuxo possui não uma, mas 2 EDFs de 70 mm, cada uma equipada com um motor de 2.200 kV, que deve funcionar o tempo todo no talo para suportar esse peso todo, já que aeronaves equipadas com esse tipo de propulsão costumam atingir altas velocidades, mas possuem baixo torque. Isso sem contar os servos, que devem ficar realizando pequenas correções o tempo todo e também devem consumir bastante energia. De qualquer forma, apesar desse consumo parecer bizarro, lembrem-se que nessa fase do projeto o objetivo era testar o conceito, de modo que questões como design e otimização de energia não era uma grande preocupação. E de fato o vídeo viralizado era na verdade um teaser para um artigo do International Conference of Intelligent Robots and Systems de 2018, realizado na Espanha, que focava principalmente no fato de que eles conseguiram tirar essa coisa do chão e ela foi capaz de se transformar levemente. E novamente parece pouco, mas apenas para essa simples demonstração foram necessárias cerca de 4 páginas de cálculos. E agora só uma pausinha pro merchan. Se tu estiver precisando de homologação para os seus drones, o Drone Modelismo tem serviço de homologação e registros. Então comprou o drone novinho, quer ter certeza de que tá tudo certo. Eu sei que às vezes a gente não faz a solicitação de voo, mas se tu for abordado e tu tiver ali a homologação em dia, tiver registro na ANAC, o teu cadastro no Odesseia, já é um ponto de partida para tu tentar explicar ali que tu simplesmente esqueceu de fazer a solicitação, muito melhor do que tu não ter nada. Então se tu estiver precisando, é só clicar no linkzinho que tá aqui na descrição e a gente resolve isso aí. Segue o vídeo. Apesar de ser muito legal ver um drone mudando de forma e se espremendo para conseguir passar por pequenos espaços, existe mais potencial aqui do que está sendo demonstrado. E de fato, os próprios criadores do Dragon imaginaram ele como uma espécie de braço voador, capaz de assumir diversas formas e usar elas para interagir com o meio, sei lá, manipulando objetos. Na ocasião, a ideia era que o Dragon pudesse se mover no ar com até 12 módulos interligados e usar suas extremidades para pegar objetos como uma pinça de 2 dedos, ou até mesmo se enrolar em objetos para transportá-los. Mas e aí, o quanto disso aí será que se tornou realidade e o que ainda não passa de ideias? Bom, vamos lá pessoal, nesse vídeo aqui de 2020 é possível ver o Dragon fazendo a princípio o que ele faz de melhor, que é mudar de forma enquanto voa, mas logo percebemos que tem mais café aí nesse bule. Ele começa a se preparar e em alguns instantes ele começa a empurrar uma base de 1 kg apenas para logo a seguir se reorganizar e passar pela estrutura logo abaixo dela.
E com isso eu acho que eles tentaram dizer que não adianta a gente tentar se esconder no subterrâneo, porque ele consegue tirar obstáculos e continuar a perseguição. Mas calma que não é só isso, que logo depois o vídeo mostra ele na situação inversa, como se fosse um robô assassino que você trancou no porão para tentar fugir, mas que sabe como sair de lá. E novamente ele não apenas reproduz rotinas pré-programadas, ele avalia a situação e precisa levar em conta diversos fatores como gravidade, arrasto, força aplicada e óbvio aquilo que está ao alcance dele fazer. Só como exemplo, por exemplo, se eu quiser agora ir até o supermercado, eu preciso identificar uma forma de fazer isso dentro daquilo que eu sou capaz de fazer. Seria muito bom eu ir voando, mas eu preciso ter consciência de que eu não sei voar, então a alternativa mais óbvia para mim é ou ir a pé, ou pegar a moto, ou então pegar o carro. Tem 3 opções, daí é só eu escolher qual é a melhor, é isso que ele faz nessa situação aqui. Muito louco. Mas não para por aí, pessoal, calma que tem mais. Nesse outro vídeo aqui de maio de 2021, a gente pode ver uma variação do Dragon equipada com hélices ao invés de EDFs, e já realizando movimentos e transições muito mais suaves, tanto indoor quanto outdoor. Também é possível ver uma demonstração de estabilização em uma configuração totalmente linear, o que seria impossível em um drone sem veturação de empuxo, e quem diria, olha aí ele dando os primeiros passos naquela ideia que a gente viu lá atrás de se enrolar em objetos para transportá-los. E nesse mesmo vídeo ainda dá para ver uma versão mais moderna do conceito original, também com movimentos muito mais suaves e estáveis. Vocês já pararam para pensar em quanta coisa invisível que existe por trás disso aí tudo? Nesse vídeo aqui, por exemplo, eles demonstram como fazem a supressão da vibração da estrutura durante o voo. Vocês tinham pensado nisso? Que também tem que se preocupar com esse negócio? Eu fico pensando quanta coisa que eles tiveram que resolver que eu não faço nem ideia que tá ali. Mas como nem tudo são flores e a título de curiosidade, aqui eles demonstram uma forma que o algoritmo de supressão de vibração deles não é capaz de estabilizar. Já aqui vemos Moju Zhao, um dos seus criadores, entregando uma caixa a ele, e é interessante ver que no momento em que o Dragon detecta o contato, ele automaticamente direciona seus 2 motores extremos para dentro para conseguir segurar o objeto, ao mesmo tempo em que estima o seu peso e ajusta o empuxo para compensar a massa extra. E aí, para finalizar, depois de demonstrar sua capacidade de se inclinar sem soltar a carga, ele finalmente solta a caixa e fica se tremendo todo de nervoso, rezando para ter feito tudo direitinho e não apanhar de novo do seu dono. Aquela teoria de que um dia as máquinas vão se rebelar e se vingar por todo o sofrimento que a gente está infligindo a elas. Mas continuem aí que as melhores demonstrações ainda estão por vir. Nesse vídeo de 2022 ele demonstra sua capacidade de, vejam só, abrir uma válvula giratória no teto, e para isso ele apenas assume uma forma específica e usa a potência dos seus motores. E é claro que o fato de estar no teto é só um detalhe, pois funcionaria da mesma forma caso estivesse no chão ou em uma parede. Já para quem tem medo de aranha, como é o meu caso, eu tenho boas e más notícias. A boa é que esse vídeo é do início desse ano, então essa aranha gigante ainda não é capaz de te alcançar, mesmo que tu esteja jogado no chão usando apenas a língua para se arrastar. Já a má notícia é que ela não precisa necessariamente caminhar e pode te alcançar bem mais rápido simplesmente voando. E aí, para finalizar, no último vídeo publicado há cerca de 2 meses, podemos ver com quem as máquinas de Matrix aprenderam a colocar corpos humanos em gavetas para ficarem gerando energia infinita para elas. Pois é, pessoal, um dia esse vídeo provavelmente será mostrado nas escolas, mas não será pra gente assistir, será para pequenas máquinas assassinas em idade escolar aprendendo um pouco sobre história. Mas aí, pessoal, a gente falou lá no início que talvez esse projeto seria uma boa solução para a gente ter drones em casa que efetivamente funcionassem, não passassem só de conceitos, como foi o caso daquele droninho da Amazon. Mas será que o Dragon seria suficiente para isso? Bom, ele resolve alguns problemas, mas ainda tem que conviver com outros. O primeiro deles, obviamente, é o tempo de voo. 3 minutos realmente não dá pro cheiro, mas digamos que eles conseguissem otimizar isso aí e futuramente tivesse ele cerca de 10 minutinhos de voo, já seria suficiente, por exemplo, para fazer uma ronda pela casa, ou então cumprir uma determinada missão, como apagar uma lâmpada que ficou ligada, ou então, sei lá, como ele é capaz de abrir e fechar uma válvula no teto, talvez se a gente deixasse uma torneira aberta, ele pudesse ir lá também para fechar ela. Outro problema é o barulho. Apesar de nós termos hoje drones bastante silenciosos, como é o caso do Mini 4, do Mini 3 da DJI, eles ainda fazem um barulho bem chato que com certeza acordaria uma pessoa aí nos seus sonhos mais profundos. Isso sem falar nessa versão EDF. Por acaso vocês têm ideia do barulho que faz uma EDF? Eu
Eu vou mostrar pra você. Se eu conseguir ligar uma aqui, eu vou mostrar pra você, senão eu vou catar na internet e boto aí. E eu consegui ligar uma minha aqui que tava anos parada, só que antes, a título de comparação, eu quero mostrar pra vocês o barulho que uma hélice tradicional faz. Aí agora esperem só um pouquinho que eu vou tirar esse motor daqui e vou colocar a EDF para vocês terem aí uma noção do tamanho da encrenca. Imagine o que é ter 8 dessas unindo perto da tua cabeça. E por último, a gente tem também aí a questão do deslocamento de ar, né? Por mais moderno que um drone seja, ainda não existe antigravidade. A gente está falando de ventiladores voadores que jogam vento para baixo para conseguir subir. De modo que tudo que tiver no caminho deles e que seja relativamente leve, como esse negocinho, ou então um pendrive, imagina tu deixar um cartão SD em cima da mesa, quando tu voltar não vai ter nada ali, vai estar tudo voado pelo chão. Mas quem sabe, né? A tecnologia tá evoluindo tanto, quem sabe daqui uns anos aí se encontra uma solução e o negócio passa a ser útil. Tá, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo desse sábado, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.